pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao INSS. Mais um boletim informativo nessa tarde de hoje. Eu trago novidades para você, aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência Social. Notícia fresquinha de hoje à tarde para você aqui no Alô INSS. E vou trazer notícia boa, vou trazer a respeito do 14º salário, vou trazer também a respeito de uma decisão importante que vai impactar você, aposentado, pensionista do INSS. Eu falo para vocês que esse momento que nós estamos vivendo, passando de transição de governo, é um dos momentos mais importantes para entender as prioridades do governo eleito sobre o Brasil, né? E dentro disso, aqui no nosso canal, como temos um foco nos aposentados e pensionistas, nas pessoas idosas com deficiência e servidores, nós trazemos o que disso que ele vai priorizar vai impactar você. Então a gente vai trazer aqui duas informações muito boas, duas informações maravilhosas para vocês e também vamos trazer a respeito do 14º salário INSS, vamos trazer a respeito de decisão judicial a favor dos aposentados e muito mais. Então são um total de cinco notícias aqui nesse boletim de hoje para você, aposentado e pensionista de todo o país. Muito obrigada pela audiência e companhia, sejam todos bem-vindos ao INSS, o canal amigo, parceiro do aposentado e pensionista. E você que é a primeira vez aqui no canal, eu já aproveito para te convidar a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clicou e estará inscrito, fará parte de uma das maiores redes de apoio do Brasil, voltada ao público idoso, pessoas com deficiência, aposentados e pensionistas. O Alô INSS é um dos maiores canais de INSS do Brasil. Todos os dias tem boletim INSS, todos os dias tem informação nova para você aqui nos nossos vídeos. Por isso é fundamental você, caso ainda não seja inscrito, se inscrever. Porque é de graça, você não paga nada e eu trago informações que muitas vezes você nem vê na TV, mas aqui no Alô INSS você fica sabendo. Então, pessoal, clica aqui no botão de se inscrever, deixe seu like no vídeo, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo e informação e vocês ficarem por dentro de tudo bem? Então vamos lá? Primeira notícia que eu já vou trazer aqui para vocês e que eu queria saber qual que é a sua opinião é sobre o pedido de CPI que o Senado, ali o Congresso, né, abriu para julgar o abuso de autoridades do STF e o TSE. Ou seja, o requerimento para a criação de comissão parlamentar de inquérito foi apresentado. Eles conseguiram as assinaturas, apresentaram, protocolaram na Câmara dos Deputados. E agora a gente vai aguardar e vai acompanhar o pedido de abertura de uma comissão aí especial parlamentar de inquérito que pretende investigar um suposto abuso de autoridade em ações dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o STF, e também do Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE. E esse pedido, pessoal, ele pede o quê? O requerimento de uma CPI, né, que necessita aí para eles avaliarem. Isso daí veio inclusive pelo Marcelo Van Hatten do Partido Novo, tá? Ele pediu apoio dos congressistas, tá? Para que a iniciativa pudesse sair do papel, a todos se mobilizar, pedir aos parlamentares que façam o seu dever de representação da população brasileira e que o Congresso tem o dever de defender a independência e a harmonia entre os poderes, de defender o Estado democrático de direito, de defender a correta aplicação da lei e de defender liberdades. E aí não podemos compactuar, segundo eles, com censura de nenhum tipo, com bloqueio de contas bancárias, de redes sociais, sem um devido processo legal, afirmou o político. E o documento solicita uma investigação sobre casos protagonizados pelos magistrados como ações de busca e apreensão nas residências de empresários por terem compartilhado em grupos de WhatsApp bloqueios de contas bancárias de empresas e brasileiros que teriam financiado manifestações. E aí eu quero saber de vocês o que vocês acharam. O Congresso, ele já vem há um tempo, o governo Bolsonaro,
ele mesmo já se posicionou que eles gostariam de tirar o poder, né, do STF, jogar para o Congresso centralizar todo esse poder. Vocês acham que isso seria um país democrático? O Congresso ter o poder de tudo, ninguém ser maior que eles? Qual é a sua opinião sobre isso? Vai comentando aí pra mim, que eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Enquanto você comenta, é uma coisa que fala da nossa democracia. Ela pode estar em jogo? Você acha que não? Já está em jogo ou não está? Você acha que pode entrar? Como que tá isso pra você? Você acha que o STF ele tem que sair? Você acha que deveria tirar esse poder? Será que a gente perderia a nossa democracia de fato? Comentem aí, enquanto vocês comentam, eu vou trazer aqui mais uma informação para vocês, que é o sindicato, pessoal. O sindicato promove encontro com aposentados de Campo Mourão e também de Laranjeiras do Sul. A Secretaria de Aposentados e de Assuntos Jurídicos da APP trocaram informações, pessoal, com educadores sobre aposentadoria e também ações, porque vocês viram que o número de ação de processo de aposentado na justiça contra o INSS, contra decisões de... o INSS ele vem negando muita gente. Primeiro que você fica muito tempo na fila, né? Eu não sei você, comenta aqui pra mim quanto tempo você ficou na fila de espera pro INSS te dar algum retorno do requerimento do benefício ou de algum pedido de revisão que você chegou a fazer. Comenta aí pra mim, foi rápido para sair sua aposentadoria? Ou demorou? Claro que depende de estado, de município, mas eu queria entender de você aí. Vai comentando aí pra mim, porque olha só, o tempo quente e a chuva integraram-se ao cenário do encontro do APP Sindicato com sindicalizados aposentados dos núcleos sindicais de Campo Mourão, de Laranjeiras do Sul, nessa semana. Os destinos foram colônias de praia de Guaratuba, para os educadores de Laranjeiras do Sul, e Itapoá, Santa Catarina, para os de Campo Mourão. Prontos para mais uma rodada de coletivo de aposentados. Foram 5 dias de atividades de formação e recreação. Então, eles estão fazendo alguns debates, né? Dentro dessa semana, eles trataram pontos centrais para discutir, inclusive com esse novo governo eleito, como os impactos das reformas administrativas dos estados em relação aos aposentados, as privatizações de escolas públicas, entre outros aspectos que envolvem também carreira e educação. E eu quero saber aí de vocês, o que vocês estão achando com essa mudança de governo? Vocês gostaram da mudança de governo? Comenta aí pra mim, sim ou não? Dos resultados da eleição, você gostou, você não gostou? Sobre o próprio INSS, sobre essa defesa, sobre o sindicato estar vindo à frente novamente e já querer dialogar com esse novo governo para poder trazer mudanças aí também nas aposentadorias, se envolver dentro dessas reformas administrativas que o governo pretende fazer, tanto que o próprio Haddad, no encontro com a Febraban, né, que ele substituiu o presidente eleito Lula, que fez uma cirurgia de garganta e não pôde comparecer ao evento, então o Haddad representou e ele trouxe que uma das prioridades desse governo eleito seria, de fato, colocar a reforma administrativa para ser votada, e dentro disso muitos impactos aos aposentados poderão ocorrer. Tanto que eu vou trazer a lista de tudo que vocês vão ser impactados, dependendo da reforma, do que eles votarem ou não, tá? Para que vocês fiquem bem integrados e vocês possam ter a consciência da mudança, o que vai de fato impactar o aposentado, e você se decidir se você vai apoiar, se você não vai, porque cada um com o poder de decisão, de escolha, de achar o que é certo ou não para si. Então mas vocês precisam ter a consciência sobre isso, né? E aí, pessoal, então eles já estão começando os sindicatos a se reunirem com os grupos sindicalistas, apresentarem ideias, verem as mudanças, inclusive o que esperam para os aposentados nesses próximos anos. A gente vai acompanhar todo esse movimento, tá bom, para vocês, porque a gente vai trazer tudo que trouxerem de ideias, de sugestões, de melhorias, a gente vai trazendo para vocês e vocês vão falando se vocês estão gostando ou não, se vocês apoiam ou não, pra gente ir lutando e também preparando esse terreno, esse caminho, né, para que o aposentado de verdade quer aconteça. Não só o que ele quer, mas o que ele precisa de fato. Então a gente vai estar lutando junto com vocês nessa, a gente está aqui para isso, então podem contar com a gente. Se você tem ideias, se você tem sugestões, se você tem críticas sobre o governo, sobre a política, sobre a lei, que você gostaria que o governo visse, é só você comentar. Pode comentar que deputados, senadores acompanham o canal, pessoal.
Então comentem aí, não economizem nas palavras, vamos nos posicionar porque os aposentados precisam mostrar sua força. E uma notícia maravilhosa, já vou começar com a primeira notícia boa do vídeo. Primeira notícia boa. O STF, que adiou o julgamento da revisão da vida toda do INSS, já remarcou a data novamente do novo julgamento. E a data está para essa próxima quarta-feira, dia 30 de novembro. Então se prepara aí, você é aposentado e pensionista, para acompanhar aqui comigo no canal, no Alô INSS, próxima quarta-feira, dia 30 de novembro, julgamento da revisão da vida toda retoma na pauta do STF. O STF já colocou em pauta. Estava na quarta dessa semana, só que aí o ministro Paulo Guedes, né, a equipe do governo atual do Bolsonaro, foram lá, ficaram desde o meio-dia conversando com a ministra relatora do tema do julgamento da pauta, tentando convencer dos impactos bilionários que essa revisão poderia causar. Então ela adiou, né, essa votação. O placar, por enquanto, está 6-5 a favor dos contribuintes. Todos os que teriam que votar já votaram, tanto que foi no início do ano. O caso esse resultado se confirme agora nessa retomada do julgamento, ou seja, ninguém mude o seu voto, o aposentado poderá usar toda a vida contributiva para calcular o seu benefício. E não é só o aposentado que vai se beneficiar disso aqui, não. Vai se beneficiar aposentados, vai se beneficiar pensionistas, vai se beneficiar herdeiros, tá? O herdeiro que dependia do falecido, porque o falecido ele morreu, mas o direito fica para a família, né? Então vai ter direito. E o STF, ele não voltou a julgar a revisão da vida toda que estava previsto nesse dia 23 e não definiu quando o processo voltaria a ser analisado. Só que aí hoje a gente teve essa surpresa, né, que eles colocaram na pauta para a próxima audiência, que vai ser na quarta, dia 30 de novembro. O placar, então, está 6-5 a favor da regra. Isso é uma grande vitória para o aposentado. Mas o julgamento foi suspenso em março, após o pedido de vista do ministro Cássio Nunes Marques. O assunto foi colocado na pauta, igual eu falei, agora dia 23, não foi julgado, mas a assessoria da imprensa do STF já confirmou que está na pauta para o dia 30 e vai ser retomado. Então a gente vai acompanhar bem de perto, tá, pessoal? A regra tem o potencial de beneficiar pessoas que tinham uma média salarial muito maior antes do Plano Real de 94 e que acabaram sendo prejudicadas com a reforma de 99, que não pôde mais entrar no cálculo da média da aposentadoria aquelas contribuições feitas antes de 94. Então a União diz que o impacto da revisão seria bilionário, mais de 46 bilhões de reais ao longo de 10 anos. Isso segundo a equipe econômica do governo atual. O relator da ação era o ministro Marco Aurélio, que se aposentou após dar o voto favorável para vocês, tá? Mas ele foi substituído pelo André Mendonça. E isso poderia fazer com que o novo ministro alterasse o resultado, já que ele foi contra a regra, né? Ele votou contra a revisão da vida toda. E essa regra, pessoal, a gente vai acompanhar, então, na quarta a gente vai saber. Tomara que julguem e já decidem. Tomara que dentro da decisão eles não mudem o voto, porque isso pode enfraquecer o processo jurídico do país. Tomara que mantenha o voto de 6-5 para que o aposentado possa sair vitorioso e ter esse presente de Natal, que é a revisão da vida toda ao seu favor, do jeito que você merece. É uma regra de transição, você contribuiu toda a sua vida, trabalhou duro, teve altos salários e não pôde contribuir. Foi injusto com você isso. Foi injusto com o beneficiário falecido, se for o caso. Então, teve gente que faleceu, porque a gente estamos falando de algo de 99. A gente está agora em 2022, indo para 2023. São mais de 20 anos. Então, assim, mais de 20 anos esperando uma decisão que nunca saiu. Então, nesse período, quantas pessoas já morreram, né, que teriam direito? Então, você, familiar, pode ter acesso. Então, é importante você saber sobre isso, tudo bem? Então, primeira ótima notícia de hoje. Já vou trazer a segunda, agora a notícia também, e a gente vai falar a respeito também do 14º salário. Então, fica comigo até o final. Olha só, estamos falando aqui, saiu no Senado, tá? Notícia oficial de Brasília. A quitação de débitos com o INSS em rescisões trabalhistas está na pauta da comissão, pessoal. Está na pauta de comissão de assuntos sociais. Então, em reunião, vai acontecer nessa terça-feira, tá bom?
terça-feira, do dia 29/11, às 11 horas, a Comissão de Assuntos Sociais vai votar o projeto de lei 2896 de 2019, que altera a consolidação das leis do trabalho para impedir as empresas de negociarem verbas rescisórias com o trabalhador demitido sem incluir a quitação de eventuais débitos com o Instituto Nacional, que é o INSS, e também o imposto de renda em ação movida na Justiça do Trabalho. O presente projeto ele visa, ao mesmo tempo, desencorajar o descumprimento da legislação trabalhista, na medida em que, se não houver o pagamento tempestivo e correto das verbas durante o contrato de trabalho, não será mais possível a sua quitação sem o recolhimento das parcelas previdenciárias e do IR, destacou o autor da proposta, que é quem? O senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores. A aprovação do projeto de lei 2896 também é defendida pelo relator, senador Paulo Rocha, também do PT, ao determinar às empresas o pagamento desses tributos junto à Justiça Trabalhista. A proposta não resguarda apenas os interesses dos cofres públicos, mas do próprio trabalhador, segundo assinalou Paulo Rocha. E a decisão da Comissão de Assuntos Sociais é terminativa. Se for aprovado, pessoal, nessa terça-feira do dia 29 e não houver recurso para votação em plenário, o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados, tá bom? Então a gente vai acompanhar tudo de perto sobre isso e eu vou trazer para vocês. Agora, para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar a respeito do 14º salário INSS. Pessoal, o que está acontecendo? A gente está tendo algumas travas com a PEC da transição, ou seja, o Congresso não está conseguindo chegar em um consenso em relação ao 14º, em relação à PEC de transição. E essa PEC de transição, ela seria fundamental para poder acontecer, para que o Lula, ele pudesse, dentro da emenda ali dessa PEC, aprovar o 14º salário para os aposentados. E qual é o valor do 14º salário, né, que seria para pagar no próximo ano, se a gente conseguir essa aprovação, tanto pelo governo eleito, quanto pelos deputados e senadores, porque o Congresso tem que votar em acordo, como um acordo, né? Seria o seguinte, que o 14º, ele seria de 1 a 2 salários mínimos, igualzinho está na proposta do deputado Pompeu de Matos, que inclusive está parado na Câmara dos Deputados, e a gente tem que reaver no ano que vem essa proposta de todas as formas. A gente vai pressionar o Arthur Lira, vai pressionar os deputados, vai pressionar os senadores, porque a gente quer que o 14º salário ocorra. O 14º é necessidade, pessoal. O aposentado merece isso. E aí, o que aconteceu, né? Então, se o salário mínimo, a previsão é de R$ 1.302, então eles podem dividir, para não ter que dar o dinheiro todo ali no início do ano, dividir em 2 parcelas, que foi o que eu perguntei para vocês, se vocês topavam se fosse negociado dessa forma. E a maioria votou que sim, que é melhor ter em 2 parcelas, né, do que de R$ 650, por exemplo, do que não ter o 14º salário. E eu quero saber se você pensa assim também. Então a gente está nessa luta, né, por meio aí da emenda do Pompeu de Matos, do requerimento do Ricardo Silva, para que essa PEC de transição possa liberar esse crédito extraordinário para conseguir tirar uma fatia desse valor para o aposentado. Por enquanto, não tem ainda uma confirmação, inclusive o governo do Lula está encontrando resistência na aprovação da PEC, tanto que eles deram uma notícia boa para quem é do Auxílio Brasil, tanto que se você é aposentado, pensionista, você que está me assistindo, a sua família recebe Auxílio Brasil, tem uma boa notícia já para trazer para você. A equipe de Lula disse que já tem um plano B, caso o Congresso não aprove a PEC de transição. E o plano B é aprovar o Auxílio Brasil de 600 já no ano que vem por meio de medida provisória. O Bolsonaro usou muita medida provisória esse ano, tanto que o próprio Auxílio Brasil até dezembro de 600 foi aprovado agora no Congresso, né? Porque a medida estava só como medida provisória. Então vai se cumprir, senão não iria se cumprir se o Congresso não aprovasse. Iriam ficar provavelmente novembro e dezembro sem os R$ 600 a galera do Auxílio Brasil. Mas o Congresso aprovou, então tá tudo certo. E a questão do Auxílio Brasil para o ano que vem seria R$ 400, que é o que o governo atual deixou previsto no orçamento. E a equipe do Lula quer manter os 600. Só que tem algumas travas ali. Eles estão querendo negociar orçamento secreto, né? Então tá começando o Centrão a exigir um monte de coisa. E aí, como que fica o povo, né? Como que fica o 14º salário? Então, assim, a gente tem que pressionar e ficar de olho nesse movimento, porque o 14º salário, se ele não acontecer
por meio dessa PEC, ele tem que acontecer, então, também por meio de uma medida provisória. O governo ele tem que estudar, ele tem que achar. A fonte já tem, ele precisa nem estudar muito, já tem da onde tirar. Né? Então, assim, vamos pressionar, pessoal, para o 14º salário vocês conseguirem essas 2 parcelas. Essas 2 parcelas que poderão ajudar e muito vocês. Então, tamo junto? Comenta aí, tamo junto. Esse é o vídeo de hoje. Compartilha, deixa o seu like. Muito obrigada por tudo. Se inscreva no canal e até a próxima.